A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde ao Vale Jaguaribano. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momento do Presidiário. Desde já eu peço permissão a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM para entrar com essa programação aí no seu lar, em meio à sua família. Programação essa para abençoar a sua tarde de domingo, porque através dessa programação, programa Momento do Presidiário, Deus estará levando até você, até a sua família, testemunhos e transformação de vida. Temos louvores, lindos louvores, temos o momento da palavra e no final da programação, já para encerrarmos, nós iremos apresentar a Deus um copo com água, para que essa água seja consagrada por Ele, pelo Altíssimo, para que o milagre ele venha a acontecer. Essa é a nossa fé e nós temos mostrado esse testemunho através do poder da fé, porque o que faz o milagre acontecer, pessoal, é a sua fé, e todos nós temos fé. Deus já criou o ser humano e já colocou nele a fé, então todo mundo tem fé. O problema é que muitas das vezes não sabemos como exercitá-la para poder fazer acontecer o milagre, para chamar a atenção de Deus. Então, quando nós levantamos um elemento aos céus e pedimos a Deus para consagrar, nós estamos mostrando para Ele que nós cremos que Ele vai consagrar. E é impossível Ele não obedecer, porque ele responder, porque qual é o filho, qual é o pai, melhor dizendo, que o filho pedindo algo, ele não vai dar. Não é verdade? Então, nós como filhos, como criatura do Deus Altíssimo, se nós usarmos a nossa fé para pedirmos algo a Ele, em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse que seria dado, seria respondido. Então, essa é a nossa fé, essa é a fé que a palavra de Deus passa para nós, é a palavra que Deus passa para nós através da palavra dele. Então, prepara aí o seu copo com água, no finalzinho da programação, nós estaremos exercitando a nossa fé. E vou mostrar aqui, como eu mostrei no domingo passado, testemunho desse propósito da água. Pessoas que viram o propósito e tiveram amigos como o apresentador aí, Luiz Bate, né? Que o amigo dele estando com câncer, ele falou do propósito da água, pediu ao amigo para levar uma garrafa com água na igreja. E o testemunho fortíssimo que com 3 meses já estava 50% curado e com 8 meses estava totalmente curado do câncer. Então é algo sobrenatural, pessoal. E para algo sobrenatural acontecer é preciso que usemos algo sobrenatural, que é a nossa fé. Se formos olhar pelo lado natural, nada vai acontecer. Mas se olharmos pelo lado sobrenatural, o milagre acontece, tá bom? Para darmos continuidade ao programa, eu vou deixar aqui o louvor, que é tema do programa, e em seguida retornamos para darmos continuidade a essa programação, programa Momento do Presidiário. Todo dia fico ouvindo. Está aqui nos acompanhando através do Face Cláudio Damasceno, o Clautemir Vaqueiro, meu irmão, também o Giovanni da Silva. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada ouvinte. Aqui através do Instagram, a Eliane 1006, acompanhando aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno. Que Deus abençoe grandiosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe
eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente. Nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Também quero deixar um boa tarde para a dona Ivanilde ali no Curral Velho. Ela diz: boa tarde, estou aqui na escuta do programa. Que Deus abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus, a vida da senhora. Ela nos acompanha através, talvez, do rádio convencional. Não deu para ver direitinho aqui, mas seja de qual for a forma, que Deus abençoe grandiosamente a vida da senhora. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. Está agora me assistindo num presídio, você está agora me assistindo numa cela. Seu crime, grande ou pequeno, mas se houver sincero arrependimento da sua parte, o Espírito de Deus te perdoa e você fica livre aí dentro. Não importa se você vai sair daqui um mês, uma semana, um ano, daqui 10 anos, 20 anos, mas você é livre se você se arrepende sinceramente. Essa foi a mensagem do bispo Renato Cardoso para aqueles que se encontram dentro do presídio. Talvez essa mensagem agora não chegue até o presídio, mas chega até você que é ex-presidiário, que é ex-interno, que um dia esteve, lá atrás das grades, lá no presídio, que hoje se encontra em liberdade. Então essa mensagem também é para você, porque não importa o que você tenha feito, não importa o seu passado, não importa, muitos estão lá dentro do presídio e receberam a palavra de Deus e a libertação através da palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra de Deus que tem o poder de impactar o ser humano para que ele venha decidir mudar de vida. E há muitos lá dentro do presídio que estão presos atrás das grades físicas, mas espiritualmente são pessoas libertas. São pessoas que estão lá cumprindo o restante da sua pena, mas estão lá libertos, livres de todo o mal que o aprisionava. E lá dentro do presídio, tem deles que estão fazendo a obra de Deus lá dentro, tem pregando o evangelho. A gente tem ouvido relatos. Eu nunca entrei em um presídio. Era o meu sonho entrar na cadeia pública aqui de Morada Nova, quando estavam preparando a documentação para entrar. Foi o período que foi todo mundo transferido. Mas a gente ouve relatos de ex-interno que ganharam a liberdade, que lá dentro do presídio tem pessoas pregando a palavra. Tem pessoas presas que pregam a palavra para eles, pessoas que estão presas atrás das grades, mas são pessoas livres espiritualmente, livres por Deus, e estão lá dentro pregando a palavra de Deus, louvando a Deus, fortalecendo os demais que estão lá dentro. Então o problema, pessoal, não é a grade física. A grade é um detalhe. É um detalhe. Uma hora ou outra você vai sair, como os que estão em liberdade. Você não saiu, você não está aqui, fora. A grade física para você foi temporária. Mas e a grade espiritual? E a prisão espiritual?
Será que você se libertou dessa ou será que continua a mesma coisa? Porque é aquilo que nós falamos, não que nós queremos isso, nós não queremos. Nós oramos para que a transformação, a libertação chegue até a todos. E tem chegado, pessoal. Tem chegado através da rádio, através da televisão, através de testemunho. Mas nem todos recebem. Nem todos querem mudar. E Deus não vai mudar você se você não quiser mudar. Não vai. Não vai, pessoal. Deus, ele no seu imenso amor, Ele criou o ser humano, mas Ele deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio para me fazer o que quiser da minha vida. Então, a partir do momento que eu não quiser seguir a vontade dEle, fazer a vontade dEle, eu quiser continuar fazendo a minha vontade, Deus não vai interferir. Não vai. Ele não vai interferir nas suas decisões. Não vai. Eu estou falando aqui para vocês, presidiários, mas também para todos que estão me ouvindo. Enquanto você não decidir mudar de atitude, enquanto você não reconhecer que o que você está fazendo, o que você tem feito, ou o que você fez é errado, Deus não vai poder fazer nada por você. Não que Ele não tenha poder para fazer. Ele tem. Mas Ele só vai fazer se você der permissão para Ele agir na sua vida. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos quer, mas nos quer por amor, por gratidão, não por obrigação, não por medo. Né? Tem pessoas que quando começa um temporal de chuva e começam os relâmpagos, os trovões, os raios, tem pessoas que têm medo. Tem que ter medo. Não tem que ter medo. Tem que ter temor a Deus. Tem que ter temor a Deus, porque tudo é com a permissão dEle. Mas se um raio desse tiver que cair sobre a minha vida, vai ser com a permissão dEle. Mas uma coisa é certa, eu estou buscando a Ele para o que vier a acontecer ou deixar de acontecer, a minha alma esteja salva. Então eu não tenho medo, pessoal. Não tenho medo. Tem pessoas que ficam apavoradas. Tem pessoas que quando fala da morte, e é algo que vai vir sobre todo mundo, ou uns mais cedo, outros mais tarde, mas ou na juventude, ou na idade madura, ou na velhice, mas ninguém escapa dela, pessoal. Ninguém escapa da morte. Então tem pessoas que quando fala da morte ficam apavoradas. Sabe por que é que você se apavora? Porque você não tem certeza da sua salvação. Se você tivesse certeza, você não temeria. Estou preparado. No dia que Deus quiser me levar, amém, estou preparado para... A vida com Deus é exatamente a preparação para a nossa alma partirmos para a eternidade do reino de Deus. Então, a decisão é sua. Você que é ex-interno, que está em liberdade, você ouviu a palavra lá dentro do presídio. A decisão é sua. É sua. Só cabe a você poder estar na sua mão. Poder de mudar. Ou de continuar do mesmo jeito. Tá bom? Esse é um conselho de um amigo que quer o seu bem. Porque quando nós conhecemos o Espírito Santo, a bondade de Deus, não que sejamos bons. O ser humano não é bom. Nenhum ser humano é bom. Mas a bondade de Deus é cobrada em nós pelo Espírito Santo. Para que venhamos agir segundo a vontade do Deus Altíssimo. Eu vou deixar aqui um louvor e em seguida retornamos com mais um testemunho. Fique com esse louvor bonito. Está aqui através do Face Cláudio Damasceno, Jeremias de Jesus Penha. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, guerreiro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu
pecado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meu sonho reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele desceu, eu também desci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meu sonho reviveu. Boa tarde para o Josimar Pereira, que nos acompanha ali do bairro Divino Espírito Santo, está ligadinho na programação do programa Momento do Presidiário. E a todo o povo querido ali do bairro Divino Espírito Santo, Dona Janete, a Dona Nonata, seu Ribamar, o Lardim, são pessoas maravilhosas que ao longo do tempo a gente tem conhecido ali no bairro Divino Espírito Santo. Posso falar uma coisa? Claro. Eu tive um amigo e ele muito jovem, com 22 anos, descobriu um câncer muito grave, num estado praticamente terminal. E assim que eu soube, eu pedi para ele ir na igreja
para fazer o tratamento da água. Sou frequentador da Universal, mas acompanho sempre os programas e via o resultado. Esse meu amigo fez esse tratamento da água, eu sou prova dele. 3 semanas, a doença dele regrediu 50%. E depois de 8 meses, ele se curou totalmente. Então eu acho que essa responsabilidade social que o senhor tem de madrugada é muito importante para essas pessoas que estão enfrentando doenças, que enfrentam problemas que muitas vezes são desenganados pelos médicos e que acham que não tem solução. Então eu queria dizer para essas pessoas que eu sou testemunha de que realmente essa responsabilidade do senhor, vocês fazem um trabalho de madrugada muito especial, muitos anos, e eu sou muito grato a isso por você. Isso comprova o que eu falei agora há pouco, que Deus, quando criou o ser humano, Ele colocou em cada ser humano a fé. Então, todo ser humano tem fé. Né? Você vê que o apresentador aí, ele não é da igreja. Ele apenas conhece o trabalho da igreja. Mas quando ele viu que o amigo estava com câncer, com 22 anos, ele logo, né, pediu ao amigo para levar a garrafa com água até a igreja para ser apresentada a Deus. Por que ele fez isso? Porque a fé que há dentro dele levou ele a crer que o milagre ia acontecer na vida do amigo. E como ele mesmo falou com as próprias palavras dele, com 3 meses, 50% estava curado. Com 8 meses ele estava totalmente curado do câncer. Então, pessoal, contra fatos não tem argumento. Né? Não é o apresentador aí, o Bate, não é da igreja, ele não é membro da igreja, ele não é obreiro da igreja. Ele é alguém que observa o trabalho dos pastores, apresentando, né, a programação na madrugada, e que quando ouviu que o amigo estava com câncer, despertou a fé dele. E ele levou o amigo a despertar aquela fé que havia dentro dele também, para levar essa garrafa com água até a igreja. E ele levou e um milagre aconteceu na vida dele. Então, eu falava um dia desse, tem 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Nós temos pessoas, nós conhecemos pessoas que estavam dentro das igrejas e morreram com câncer. E a gente conhece, e a gente vê testemunho como esse de pessoas que nem conhecem a igreja, imagine Deus, e usa a fé e um milagre acontece. Então, a questão, pessoal, é a manifestação da fé. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas são pessoas religiosas. São pessoas que cumprem apenas um rito religioso, de estar todo dia na igreja, de faltar um dia na igreja, de não quebrar uma corrente, mas aquilo ali é só um rito religioso. Quando o problema vem, a pessoa desaba diante do problema. Pelo contrário, essa pessoa, ele falou para o amigo do propósito, o amigo creu, acreditou. Ele creu no milagre. Então ele foi, quando ele foi até a igreja levando a garrafa com água, ele fez igual aquela mulher hemorrágica. Ele foi ali imbuído de fé. Ele sabia que quando ele chegasse até o Senhor Jesus, o milagre ia acontecer. E aconteceu, pessoal. Aconteceu. Vou deixar aqui mais um louvor. Em seguida nós retornamos meditando na palavra de Deus. Quero deixar uma boa tarde para o meu amigo Cabó, filho do seu Leudo, ali na rodovia do Contorno.
Quero deixar uma boa tarde também para a dona Francisca, ali nas Populares. Boa tarde para a dona Nena, na Nova Morada. A dona Ivanilde, no Curral Velho. Quero deixar uma boa tarde, um alô ali para a dona Elita, na Nova Morada. Dona Elita, que é mãe do obreiro Jack. E também para o meu amigo seu Zequinha, dona Toninha, e todos da família Dias. Quero deixar uma boa tarde para o Baru e família. A dona Marli, na Lagoa Funda. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos os ouvintes. Também quero deixar uma boa tarde para a dona Inês, no Parque de Exposição. O seu filho Edinaldo e Erinaldo e família. Meu irmão Claudeni e Claudeni, né? O Claudeni no Parque de Exposição. Claudeni ali na Filipa de Cima. A dona Ivonete no Poço da Pedra Rodão. E a dona Janiele ali no Janiele Oliveira, em Pacatuba. Que Deus abençoe grandiosamente ao Luciano Araújo, ao seu Pedro Limoeiro do Norte, ao obreiro Alisson Bezerra, que é coordenador do grupo da UNP na cidade de Limoeiro do Norte. Também quero deixar uma boa tarde para minha esposa, Catiane Lima, e para Ana Sofia, né? Acredito que tenha sido ela que tem entrado aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno. Que Deus abençoe grandiosamente. Vocês são o tesouro que Deus colocou em minha vida. Deixar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM que nos acompanham através do rádio convencional. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada ouvinte dessa emissora. Em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. Se você quiser meditar, você ouvinte dessa programação, junto comigo, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos 17, a partir do versículo 30. Livros de Atos 17, Atos dos Apóstolos 17, versículo 30. Que fala assim no versículo 30: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém? Então Deus, ele, a sua imensa misericórdia, Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância do homem, do ser humano. O que é esse tempo da ignorância? É o tempo que vivemos sem conhecermos a Deus, sem conhecermos ao Senhor Jesus. É o tempo que você está vivendo sem conhecer o Senhor Jesus. Por isso aquela questão, né? As pessoas questionam por que fulano faz isso, faz aquilo outro, e porque vai para a igreja, né? As palavras que eles usam, né? Porque vai para a igreja, agora é santo. Sim, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele leva em conta o tempo que, a partir do momento, a partir do dia que a pessoa conheceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ficou para trás, o que foi o tempo da ignorância, quer dizer, o tempo que não conhecia a Jesus, Deus não leva em conta.
Não leva, porque o ser humano, o homem, não conhecia Deus. Apenas ouvia falar, mas não conhecia. Então você que chegou na presença de Deus, não fica olhando para o passado. O diabo tem acusado muita gente por causa do passado. Não tem deixado pessoas em paz, não tem deixado pessoas se libertar, porque ficam presas no passado. Enquanto o próprio Deus está dizendo que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não leva em conta o tempo que você agia pela carne, que você agia pelo seu eu, pelos seus pensamentos, que você agia levado a agir por alguém. Ele não leva em conta, não. Ele não leva em conta o tempo do passado, não. O tempo da ignorância, não. Agora, a partir do momento que você entrega a vida para o Senhor Jesus, aí a partir daí Deus vai levar em conta a sua vida com Ele. E continuando aqui no versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então esse dia, pessoal, esse dia está determinado, esse dia vai chegar, sem sombra de dúvida. Obreiro, mas desde que eu era criança, que eu escuto, que eu ouço falar que Jesus vai voltar. Sim, eu também, mas Ele vai voltar, pessoal. Ele vai voltar, como está escrito aqui, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então esse dia está determinado, esse dia já está marcado. Mas quem sabe, obreiro? Ninguém, só Deus. A Bíblia diz que nem o Filho, nem o Senhor Jesus sabe o dia que Ele vai voltar. Está escrito na palavra de Deus, nem Jesus sabe o dia que Ele vai voltar. No dia que chegar esse dia, Deus vai falar, filho, vai. E Ele vai vir. Então, cabe a nós nos mantermos preparados. Quantos são aqueles que já foram muito usados por Deus, já serviram muito a Deus, já foram pessoas cheias da presença de Deus, do Espírito Santo, que abandonaram a fé, que se entregaram aos prazeres desse mundo e abandonaram a crença naquilo que eles criam, que era a vinda do Senhor Jesus. Estão hoje por aí caídos, perdidos, mas não é tarde. Não é tarde. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Em outras palavras, Ele está dizendo para você que está nessa situação, você pode voltar e você será muito mais usado por Deus do que antes. Em meio, continuando aqui, Deixa eu só colocar o fundo de oração. E com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então há algo destinado já, em meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos. Quer dizer, Ele deu certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Quer dizer, Jesus ressuscitou, Deus permitiu Jesus ser crucificado pelos nossos pecados. Pecado nenhum ele tinha nem tem. Mas pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, Jesus foi crucificado naquela cruz. Para que hoje a minha alma, a sua alma, tenha direito a conquistar a salvação. Mas Deus permitiu o Senhor Jesus ressuscitar para deixar como exemplo que todo aquele que o aceitar como único e suficiente Salvador também será ressuscitado. Ressuscitado para uma vida eterna. Ressuscitado para uma vida no reino de Deus, ao lado do Senhor Jesus, ao lado de Deus, ao lado dos anjos. Cabe a você crer ou não nessa promessa. Você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, assim como eu tenho um livre-arbítrio. Aqueles que um dia eram muito usados por Deus e que um dia tomaram a decisão de largar pelos prazeres desse mundo, eles apenas usaram o livre-arbítrio deles, indo para distante de Deus. Mas humanamente falando, um filho distante dos pais é algo frágil. Imagine o filho distante do Pai eterno, que é Deus. Não é verdade? Paulo afirma que
Deus tolerou o período em que o homem desconhecia a verdade, mas agora ele lhes apresentava a mensagem de salvação e de arrependimento dos pecados. Muitas pessoas vivem no pecado por não conhecer a Deus, mas que desculpa haverá para quem ouviu a palavra de Deus e mesmo assim continuam mergulhados nos seus erros? O Senhor é justo e a sua palavra tem sido anunciada aos 4 cantos do mundo, por intermédio dos seus servos, que utilizam diversos recursos, como programas de TV, internet, rádio, jornais, revistas, panfletos e evangelização de porta em porta, para despertar as pessoas quanto à necessidade de buscar a Deus. Dessa forma, ninguém poderá dizer que não teve oportunidade de conhecer a verdade. Amém? Uma coisa é certa, a palavra está sendo pregada aos 4 cantos do mundo. Você não pode querer se enquadrar nessa mensagem que Deus não leva em conta a ignorância, porque ninguém é mais ignorante ao que se trata a salvação, ao que se trata a palavra de Deus. Eu acredito que ninguém, a não ser nos países que o Evangelho não chegou ainda, mas nos países que o Evangelho é livre para ser pregado, é impossível alguém nunca ter ouvido falar de Jesus, pessoal, porque a trombeta tem tocado. Quando eu vejo a rádio, a televisão, as rádios dos postes aqui da cidade, falando sobre a palavra de Deus, convidando para uma reunião, seja qual for a igreja, ali a trombeta de Deus tocando. Então ninguém vai ter desculpa de dizer, Senhor, eu me perdi porque eu não tive oportunidade. Não vai, pessoal. Não vai. A oportunidade está sendo colocada diante de todos. Mas aí entra o livre-arbítrio. Deus não vai te obrigar a servir a Ele, a seguir a Ele. Não vai. É o livre-arbítrio que Ele deu para você. É você quem decide ter uma vida com Deus ou não. Continuando aqui no versículo 23. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, te ouviremos outra vez. Nos dias de hoje não é diferente, pessoal. A gente fala de Jesus, a gente fala de salvação. Tem pessoas que escutam, ficam na deles, não crê, mas ficam na deles. Tem pessoas que crê, tem pessoas que zombam. Tem não, obreiro? Tem sim. Tem pessoas que não crê ao ponto de zombarem, de não acreditarem, de se desfazerem da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi escrita por homens. Foi, mas homens usados pelo Espírito Santo. Como é que você prova isso, obreiro? Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foram livros escritos por vários homens diferentes, homens de Deus diferentes, em épocas diferentes, mas nenhum livro entra em contradição com o outro. O que prova isso, pessoal? Que prova maior você quer, que é o Espírito Santo que direcionou a cada um desses servos? Porque não foi um livro escrito em seguida por uma só pessoa. Você pega um livro para ler, você começa da página inicial até a final, foi a mesma pessoa que escreveu, então não tem como entrar em contradição. Foi a mesma pessoa. Mas e a Bíblia? Que foi escrita de Gênesis a Apocalipse por vários servos diferentes, em épocas diferentes, e um livro não entra em contradição com o outro. E essa é a prova que eu tenho que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Apenas ele usou homens para escrever, assim como ele precisa até hoje de homens, de servos para fazer a obra dele. Essa é a certeza que eu tenho. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Sempre tem, né? Sempre tem aqueles que crê, que ouvem a palavra e crê, acreditam, crê na palavra de Deus. Entre os quais foi Dionísio, o Areópago,
uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Amém? Então, a palavra de Deus, pessoal, ela não é pregada em vão. Não é, porque há aqueles que crêem. E a Bíblia diz que se uma alma se salvar, a Bíblia diz que há uma festa do reino de Deus. Então, os pregadores, as pessoas que pregam a palavra de Deus, nós que estamos aqui nesse momento, nós que eu digo, eu e o Espírito Santo, só tem nós dois aqui no estúdio. Albrecht, você crê que o Espírito Santo está aí? Creio. Se eu não crer, eu não estaria aqui. O que eu venho fazer aqui sem ele? Sem a presença dele, sem a direção dele? Então, aqueles que crê serão salvos, aqueles que não crê serão condenados. A Bíblia é bem clara, pessoal. Tá bom? Essa é a mensagem de Deus para nós nessa tarde. Quero deixar uma boa tarde aqui para o Clautemir Damasceno, meu irmão ali na Filipa de cima, ao qual também eu deixo um alô aí para o Samuel, a Luana, a todo o povo querido ali daquela localidade, a dona Marli, que entrou agora há pouco, dona Marli ali da Lagoa Funda, ao Valdir Chaves, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Eu vou deixar aqui mais um louvor para darmos continuidade a essa programação. Se assim der tempo, voltaremos com mais um testemunho. Se não, nós voltaremos finalizando a programação. Eu andei, me perdi, tristeza só eu encontrei. Este mundo de ilusão que envolve o meu coração. Procurei encontrar
amigos, estamos aqui com a Gabriela e ela vai contar um pouco da história dela, que ela passou ali na unidade prisional no Aurir Moura Costa. Olá, meu nome é Gabriele, eu estive interna no Aurir Moura Costa durante algum tempo, acusada de assaltos. Eu venho relatar que foi um momento difícil, mas a partir do momento que as voluntárias entraram naquele lugar, trazendo a palavra de Deus, ali eu pude me apegar com Deus e aquela palavra penetrou no meu coração e eu vi que não havia outro caminho a não ser Jesus, né? Porque Ele pode todas as coisas, ainda que para o homem seja impossível, para Deus nada é impossível. Eu estava com meu companheiro, cometendo alguns delitos, a gente foi apreendido e a partir daquele momento, né, a gente se encontramos, né, preso. A gente passa muita dificuldade, porque não é um ponto bom para se estar, não desejo para ninguém isso. E que meu testemunho sirva de exemplo, né, para vários jovens que estão entrando para esse mundo, porque o mundo do crime ele não compensa. Que vá procurar Deus, porque somente Deus é a saída, porque esse mundo não tem nada para dar a ninguém. Porque quando você está preso não existe nenhum amigo, o único amigo seu é sua família. E quando você está no mundo, você nunca escuta seu pai nem sua mãe, mas você procura escutar, porque você nunca queira estar preso não, porque a pior decepção da vida é para sua família e para você mesmo. Gabriela, quando a sua mãe te aconselhava a você não andar com essas más amizades que provavelmente te levou para essa consequência na sua vida, na vida interna que você tinha lá, você pensava nesses conselhos da sua mãe? Sim, sempre ali, né, que cai a ficha, né, que você vai parar e pensar, poxa, minha mãe me falou tanto e eu não segui os exemplos dela, né, porque minha mãe que me criou para ser uma pessoa de boa, né, índole, uma pessoa que fizesse o bem. Eu não pensei na minha mãe nem no meu pai em momento algum e me envolvi, né, nessa vida errada. Foi até que então que, em um dado momento dos dias que lá você estava naquela unidade prisional, os voluntários da UNP chegaram lá e te deram a palavra. E essa palavra, ela te trouxe conforto. Sim, trouxe muito conforto. Eu estava muito confusa, porque até então era o dia da minha audiência. Aí eu pedi, irmã, por favor, por mim, porque eu estou indo para a audiência, eu estou com medo de ficar. Ela disse, você crê em Deus? Aí eu disse, eu creio, de todo o meu coração. Ela disse, tu crê que se tu for para a tua audiência, Deus já está lá e vai dar tudo certo e de noite você vai estar na igreja, na reunião? Eu disse que cria, e eu criei e eu vi, né? Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está nos assistindo agora? Eu dou o conselho que nunca entre para o mundo do crime, para o mundo das drogas, porque não tem saída. Uma vez tem saída sim, se você procurar Deus. Procure Deus antes de você ir parar no lugar daquele, antes de você passar por toda a angústia, a aflição, porque é melhor você ir pelo amor do que você ir pela dor. Isso eu posso relatar, que é melhor você ir pelo amor do que você ir pela dor. Gabriela, e essa palavra que essa voluntária te deu, a palavra da fé, a palavra que traz vida, ela foi a palavra que te trouxe hoje para a igreja. Hoje você veio para a igreja, hoje tem algumas semanas que você está na igreja. E como é que está a sua vida hoje? A minha vida está transformada, né? Estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Tem lutas, porque com Deus tudo é mais difícil, mas a vitória é certa. Minha família transformada, minha família voltou para a igreja. Então, uma família transformada, minha vida também transformada. E eu tenho só a agradecer a Deus e a todos, né, todos os voluntários, todo mundo que me acolheu e me ajudou. Vai voltar com essa vida de novo? Nunca mais. Agora só com Jesus. Aí então, Bispo Eduardo. Esse é o relato da Gabriela, né? E estava ouvindo aqui e estava lembrando. Ela disse quando as voluntárias entraram do presídio, né? Você vê que Deus, ele ama tanto a alma do ser humano que quando ele vê alguém sofrendo, ele sempre envia alguém para ajudar. Sempre envia alguém para ajudar espiritualmente aquela pessoa. Você vê, Deus ele criou o ser humano, ele criou todos nós, ele dá o livre-arbítrio. Nós pegamos esse livre-arbítrio porque foi assim comigo também. Peguei a minha vida e fui viver do meu jeito, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Foi assim que aconteceu comigo também. Quando eu falo, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando o que aconteceu comigo também. É assim que nós fazemos.
nós nascemos, crescemos e começamos a achar que somos donos da nossa vida. E aí peguei a minha vida e fui viver do meu jeito. Quando o sofrimento veio, o vazio veio, a tristeza veio, Deus enviou alguém para me ajudar. É sempre assim. Deus, ele ama tanto o ser humano, que mesmo o ser humano indo pelo caminho contrário ao caminho dele, mas quando o ser humano bate em si e chama por Deus, chama pelo Pai, ele logo envia alguém ao socorro. Foi isso que ele fez com a Gabriela, é isso que ele faz com todos. Sempre ele envia alguém para ajudar aquela alma a retornar, aquela pessoa a retornar ao caminho certo, que é em direção à salvação eterna. O único caminho, Jesus disse na Bíblia, eu sou o único caminho que leva ao Pai, que leva à salvação. Não há outro caminho, pessoal. Não há outro caminho. Se você está vivendo segundo esse mundo, achando que vai chegar até a Deus, até o Pai, infelizmente, né, sinto muito de decepcionar, mas não vai. Não vai, porque a Bíblia é verdadeira. E Jesus disse, o Senhor Jesus disse, eu sou o único caminho que leva ao Pai, que leva a Deus. Então não há outro caminho, é Ele. Através dele, através do Senhor Jesus, através do sacrifício que Ele fez naquela cruz. Outro caminho que seja apresentado para você não é o caminho, é varedas, como nós nordestinos falamos, né? São varedas. Você já andou numa vareda? Quem é do sertão sabe. É algo difícil de passar, se enganchando nos galhos das árvores, nos espinhos. É esse o caminho, é essas varedas que o mundo oferece para a gente, para nos machucar, para nos fazer sofrer. Mas o caminho de Jesus não. O caminho do Senhor, o caminho que é o Senhor Jesus não, é um caminho limpo. É um caminho que você vai caminhar com esforço, porque é apertado. Mas qual é o esforço que você vai ter? É se desfazer de tudo que não agrada a Deus na sua vida. É o único esforço que você vai fazer. Mas não vai ter espinhos, não vai ter espinhos que eu digo assim, não vai ser uma vereda, vai ser um caminho aberto que só você pode tomar a decisão de trilhar por esse caminho ou não. Ninguém pode impedir. Ninguém, nem o diabo pode te impedir de seguir o caminho que é o Senhor Jesus quando você determina isso, quando você decide. Amém? Essa é a realidade, essa é a verdade. Eu vou eu vou colocar a chamada aqui. Prepara aí o seu copo com água para nós fazermos a oração final e finalizamos com mais um louvor. Prepara aí o seu copo com água. E agora, momento de oração. Momento de oração. Meu Senhor, amado Deus e glorioso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu invoco o meu Senhor em favor de cada um dos ouvintes dessa programação. Porque está escrito, meu Pai, que se pedirmos algo ao Senhor no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos atenderia. E eu peço em favor de cada ouvinte, meu Pai, de cada um desses que prepararam esse copo com água, eu peço ao meu Senhor que o Senhor, meu Pai, honra a fé dessa pessoa. Consagra, meu Deus, esse elemento a qual essa pessoa segura em suas mãos ou está ao lado do radioreceptor. Meu Pai, seja esse elemento consagrado, seja colocado nessa água o teu poder, as tuas virtudes. Meu Pai, a tua palavra fala de um rio que corre de debaixo do trono do meu Senhor. Eu creio que esse rio, eu creio que esse rio, meu Pai, corre águas cristalinas, água cheia de poder. Então, meu Deus, mistura, meu Deus, essas águas a essa água que essa pessoa segura nas suas mãos. E quando ela beber, meu Pai, seja ela livre de toda enfermidade, das enfermidades físicas, das enfermidades espirituais. Seja, meu Pai, livre do câncer, da depressão, da AIDS,
do caroço, do mioma, seja livre agora em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. E beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você crê, o milagre aconteceu. Procura aí essa enfermidade, esse caroço, esse mioma. Faz novos exames. Você que está com câncer, faz novos exames. Comprova o milagre. Não que eu não creia, eu creio, mas eu quero que você comprove o milagre de Deus na sua vida. Tá bom? Eu agradeço a Deus por essa programação. Agradeço a cada ouvinte da Rádio Caiçara FM, aqueles que ficaram conosco até agora. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Estamos chegando ao final de mais um programa Momento do Presidiário e estaremos de volta no próximo domingo, se assim Deus permitir. Estaremos de volta com mais um programa Momento do Presidiário. Se Deus não permitir que esse servo esteja aqui no estúdio, ele enviará outro servo, porque na obra de Deus ninguém é insubstituível. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau e até o próximo domingo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar